Vocês já pararam para pensar o quanto a gente abdica de coisas na nossa vida, porque a gente tem muito medo, do que vai acontecer se a gente optar por caminhos diferentes? Eu falo isso porque, eu por mim mesmo, falando por mim mesmo, eu já abdiquei de muitas coisas na minha vida por medo. E se eu tivesse esse pensamento que eu tenho hoje, antigamente eu teria feito diferente. Esse vídeo é principalmente para o pessoal mais novo, né, o pessoal que não é tão velho assim, mas eu acredito que, na minha visão, ele pode ser para pessoas de até 45 anos, né. Porque eu acho que enquanto a gente tem saúde, disposição e e tempo a nosso favor, a gente tem que arriscar mais, um pouco mais pelo menos. Porque muitas vezes a gente abdica de muitas coisas boas para nossa vida, né, por conta desse medo. E é sobre isso que eu quero falar hoje, né, principalmente para o pessoal mais novo, até para uma galera daí dos seus 20 anos, né, enquanto você tem, eh, essa idade, aproveita ela o máximo possível. Arrisca, se tu, não tá confortável com o teu emprego, troca de emprego. Entre em investimentos, investimentos, né, não tô falando de cassino e casa de aposta. Entre em investimentos mais arriscados, porque caso venha a tu perder dinheiro, tu tem chance de recuperar esse valor. Se precisar, troca de cidades, tu busca oportunidades novas. Eu vejo que a gente, por muito tempo, a gente sente esse medo e quando a gente de fato cria a coragem, a gente já perdeu ali 5, 6, 10 anos, né. Eu falo por mim mesmo, eu sou um cara que sempre tive muito disso, de ter medo e tal. E nessa aí se passaram 10 anos e eu já tô com 30 anos, né. Então, eu acredito que enquanto a gente tem essa juventude a nosso favor, enquanto a gente é jovem, não tô falando só de 20 anos, como eu falei antes, até uns 45 eu acho que isso é algo que tu deve utilizar como regra na tua vida. Tu deve arriscar um pouco mais, né, em tudo. Em trabalho, tu deve arriscar em investimentos, né, tu deve arriscar em se mudar para uma cidade totalmente nova para buscar oportunidades. Em todos os sentidos da tua vida, porque se algo der errado, no final das contas, tu tem como recuperar, tu tem como voltar atrás. Tu não vai ter, principalmente quando tu é mais novo, uma família para sustentar, tu não vai ter tantas obrigações quanto uma pessoa de 50, 55 anos, né. E quando tu tiver uma idade mais avançada, os teus 50 e 55 anos, 60 anos, quem sabe por conta de uma dessas decisões mais malucas que tu tomou, tu tem uma estabilidade muito maior do que tu teria se tu tivesse mantido o plano original, seja ele qual for. Então, se tu gosta de empreender, se arrisca, tenta, junta uma grana, abre o teu negócio, se der errado, você volta a trabalhar na CLT ou volta a fazer alguma outra coisa, tu tem tempo pra tu arriscar e pra tu perder, né. Tu Tem muitos casos de pessoas que elas só conseguem atingir essa qualidade de vida mais tarde, né. Por exemplo, o eu não sei se ele tá vivo ainda, mas o cara que criou o KFC, o frango frito, ele tentou inúmeras vezes, e ele conseguiu acertar depois dos 40 ou 50 anos, o negócio dele, né. Então, claro, e isso é um exemplo gigantesco, mas existem pessoas menos conhecidas também, né, que são assim. Então eu acho que esse é o momento de tu arriscar, de tu buscar formas de rentabilizar melhor teu dinheiro, falando no sentido de investimentos, ou tentar arriscar abrir uma empresa, tentar arriscar buscar oportunidades novas numa cidade maior, quem sabe. Uma porque tu
a maioria das pessoas, pelo menos, ainda vai ter um suporte dos pais, né? Se der alguma coisa errada, tu tem aonde se resguardar, né? E outra que tu não é pai, né? Geralmente nessa idade, tu não vai ter uma família pra, querendo ou não, auxiliar ali, criar e tal. Tu não vai ser uma base familiar ainda. Então tu tem como arriscar, como perder, tu tem como errar. E tu tem como usar o erro como combustível, eu expliquei num outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho aqui em cima. Então, tu tem tempo pra errar, pra reaprender, pra mudar a derrota. Tu tem tempo pra tudo isso. Então, é o período que você tem que arriscar. E eu falo principalmente pro pessoal de 20 anos. Porque eu com 30, não que eu seja muito mais velho, né? Mas eu vejo que o pessoal dessa idade, dos 20 anos, eles pensam muito ainda em festa, em ficar com outras pessoas, levam a vida com essa ideia mais de curtição. E não é ruim, óbvio que não é ruim, todo mundo gosta disso. Só que tu tem que pensar um pouquinho no teu futuro também, né? Porque às vezes esse tempo que você tá despontando com esse tipo de coisa vai fazer falta lá na frente pra tu poder arriscar nesses outros aspectos da tua vida, né? Numa empresa, seja enfim, mudança, em todos os fatores da tua vida, tu pode se arriscar em investimentos, claro, o se arriscar que eu falo não é fazer as coisas mal feitas, gente, pelo amor de Deus, tu, tu vai estudar a ideia e ver se tem viabilidade, né? A ideia é tu ter o mínimo de erro possível pra agilizar esse processo, não é simplesmente se jogar na piscina de uma vez. Tu começa entrando com o pé e vai entrando aos poucos. Mas tu tem que se expor a esse risco pra tu conseguir atingir grandes coisas na tua vida, né? Então, utilizem o tempo, pessoal, se arrisquem, né? De forma inteligente, como eu já disse, mas se arrisquem, tentem, porque depois se vocês não fizerem, tem grande chance de alguém fazer no lugar de vocês, dar certo, vocês verem que deu certo e se arrependerem. Ou mesmo que alguém não faça, não venha fazer, mas você mesmo se arrepender por não ter tentado. Que isso é uma das piores coisas que tem. Eu prego bastante isso nesse canal, que o arrependimento é uma das piores coisas que existem na vida. Eu me arrependi de poucas coisas na minha vida. E as que eu me arrependi são coisas que me machucam muito até hoje. Então tentem, arrisquem, mas arrisquem e façam valer o risco. Corre atrás, faz o teu corre, porque isso vai trazer possivelmente, e eu espero que, grandes resultados para vocês, né? Então é isso o vídeo de hoje, que era mais queria falar um pouco sobre isso, porque eu vejo muito que as pessoas ficam com esse medo, né? Não acreditam no potencial que elas mesmas têm, né? Então, beleza, pessoal? É isto. Acreditem no potencial de vocês e tentem, que em algum momento vai dar certo. Fechou, galera? Até mais. Deixem um like. Quiserem compartilhar as experiências de vocês aí, show de bola. Vocês serão bem-vindos aí no campo dos comentários. Compartilhar, se inscrever no nosso canal, vai ajudar a nossa causa pra caramba nesse começo aí. E é isso. Boa noite, senhores. Bom descanso e até mais.